E aí pessoal, tudo beleza? Amante de anatomia humana como eu, espero que todos estejam bem. Estamos juntos para mais um vídeo e o tema de hoje são os termos de comparação. Ó, como exemplo, vocês entenderem o que eu estou falando, superior, inferior, anterior, posterior, enfim. Esses termos hoje que eu vou apresentar para vocês, o significado deles e a aplicabilidade também, tá? Como é que vocês vão poder utilizar esses termos no dia a dia, na área profissional de vocês. Bom, para quem já costuma ver os meus vídeos, para quem já me acompanha aqui no meu canal, sabe que eu sempre apresento slides e aí deixo no cantinho da tela a minha imagem, né? Mas como dessa vez eu quero aproveitar o máximo possível da tela através de uma imagem, eu vou colocar uma imagem aí com os termos de comparação, então eu não vou ficar no cantinho da tela hoje, tá bom? Vocês vão acompanhar somente aí a minha voz apresentando os termos de comparação através de uma imagem que foi retirada de um livro, tá legal? Também vou colocar aí a referência bibliográfica na descrição do vídeo para que vocês saibam de onde saiu essa imagem, tá bom? Prontos então? Vamos embora para o vídeo? Eu sou o professor Rafael Varial e esse é o canal Anatomia Classes. Tudo prontinho então, gente? Vamos lá, imagem na tela. Bom, primeiro eu queria dizer que essa imagem ela saiu do livro Anatomia Clínica, tá? Eu vou colocar a referência bibliográfica na descrição do vídeo. Começando aqui por baixo, gente, dá uma olhada aqui na legenda, olha só. Em vermelho estão marcados os quadradinhos dos termos que se referem aos termos aplicados ao corpo, tá? Especificamente ao corpo, e marcados em amarelo são termos específicos para as mãos e para os pés, tá? E aí alguns têm um asterisco, significa que são termos independentes da posição anatômica, tá? Que não usam a posição anatômica como referência, tá legal? Então, legenda feita, vamos começar lá em cima, acompanha aí o laser comigo. Bom, superior é um termo que também pode ser substituído pelo termo cranial e significa aquilo que está mais próximo da cabeça. Aí um exemplo embaixo no quadradinho aí, ó, o coração situa-se superiormente ao estômago. Lembrando, gente, que para você utilizar termos de comparação, como a própria palavra já diz, você precisa estar comparando duas estruturas do corpo humano, dois órgãos, dois músculos, dois vasos sanguíneos, dois ossos, enfim. Você tem que estar comparando um com o outro, senão, claro, esses termos não se aplicam, tá bom? Lá embaixo, então, o oposto de superior, aqui embaixo, ó, acompanha comigo, inferior, que está entre parênteses também pode ser substituído pelo caudal. Porém, o termo caudal ele está em desuso e há uma recomendação da substituição desse termo pelo termo podálico. Bom, o que significa caudal, né? Caudal se refere à cauda, que é, nos seres humanos, o remanescente lá da nossa coluna, né? Remanescente do embrião, que é o cóccix. Bom, teoricamente, né, a gente até brinca com isso em sala de aula, que o ser humano não tem cauda, né? O embrião, sim, tem uma espécie de cauda e o cóccix é esse remanescente. Mas o termo, então, que substitui o caudal é o podálico, que vem do grego podos, né, significa pés, ou seja, aquilo que se refere aos pés, tá bom? Então, inferior, aquilo que estiver mais próximo dos pés. Você pode utilizar o caudal, não é que esteja errado, mas há uma recomendação pela substituição por podálico, bom? E um exemplo aqui embaixo, ó, o estômago situa-se inferiormente ao coração, tá bom? Mesmo exemplo lá de cima do superior, só que agora com referências diferentes, tá? Partindo para cá, ó, anterior, aqui, ó, anterior lado esquerdo, ou ventral. Anterior se refere à parte da frente, né? Mais próximo da frente do corpo, tá? Aí, exemplo, os dedos dos pés são anteriores ao tornozelo. Bem facinho isso, né, gente? O termo oposto, aqui, ó, do outro lado, posterior ou dorsal, mais próximo do dorso. Exemplo, o calcanhar é posterior aos dedos. Bom, vamos subir aqui agora, olha. Superficial, aí está com asterisco, significa que esse termo ele não usa a posição anatômica como referência, tá? Tá ali embaixo a legenda, ó, independentes da posição anatômica, então não importa. Bom, superficial é aquilo que estiver mais próximo da superfície do corpo. Bom, superficial e profundo intermediários são muito utilizados para músculos, por exemplo, né? Vocês vão ver que os exemplos que estão aqui são justamente de músculos. Ó, os músculos do braço são superficiais ao osso
húmero, né, que é o osso do braço também, tá bom? Intermediário, ó, entre uma estrutura superficial e outra estrutura profunda. Aí o exemplo, o músculo bíceps braquial é intermediário entre a pele e o húmero. Como eu falei, há algumas regiões do corpo onde há 2, até mesmo 3 camadas de músculos. E aí, para esses casos, para você identificar, localizar esses músculos, você vai recorrer a esses 3 termos de comparação aqui que eu estou circulando, tá bom? Já já eu dou exemplo. Por último, ó, profundo, mais distante da superfície, né? Exemplo aqui embaixo, o húmero situa-se profundamente aos músculos do braço, tá legal? Bom, vou usar como exemplo aqui, ó, nessa região, acompanha nesse modelo aqui no meio, ó, nessa região aqui nos flancos da região abdominal, existem 3 camadas de músculo e os nomes desses músculos já acabam se referindo à posição deles. Bom, o primeiro é o oblíquo externo, logo abaixo o oblíquo interno e mais abaixo ainda o músculo transverso do abdômen. Então percebam o seguinte, o oblíquo externo é um músculo superficial, o oblíquo interno é um músculo intermediário e o transverso do abdômen, aí sim, ele é um músculo profundo. Comparando os 3, assim eles podem ser denominados, tá? Superficial, intermediário e profundo, beleza? Também acontece isso com os músculos glúteos, né? Tem o glúteo máximo, glúteo médio e o glúteo mínimo. Então vamos lá, o glúteo máximo é superficial, o médio é intermediário e o glúteo mínimo é um músculo profundo, beleza? Então tá, vamos seguindo aí para os próximos termos. Agora vamos para medial e lateral, tá bom? Tá aqui, ó, medial, mais próximo do plano mediano ou da linha mediana, né? Que também é chamada linha alba, bom? Aquilo que estiver mais próximo da linha mediana, que é aquela linha que divide o corpo em 2 metades, metade direita e metade esquerda, tá? Disse que essa linha é imaginária, mas ela é visível, por exemplo, na gestante, quando a barriga já está bem grande, fica aquela linha escura, né, que atravessa a região umbilical e que termina na região genital. Então ela é visível em algumas situações. No períneo, que é o espaço no homem entre o escroto e o ânus, e na mulher entre a vagina e o ânus, também aparece a linha alba, a linha mediana, né? Ela tem até um certo relevo, dá até para sentir a linha alba lá nessa região, tá? Então o termo medial, ele se aplica àquilo que estiver mais próximo da linha alba ou do plano mediano. Exemplo aqui, ó, o dedo mínimo, que é o 5º dedo, está na região medial da mão. Isso, gente, considerando a posição anatômica, observem aí, onde as palmas das mãos devem ficar voltadas para frente. Então aqui, ó, o dedo mínimo está mais próximo, ó, da linha mediana, tá bom? Por isso que ele é considerado, então, medial, tá? Do outro lado, agora aqui, ó, lateral, mais distante do plano mediano, oposto, né? Mais distante do plano mediano. Aí o exemplo, ó, o polegar, que é o primeiro dedo, está na região lateral da mão. Aqui, ó, considerando também a posição anatômica, tá bom? Bom, esses termos, medial e lateral, são muito utilizados também para localizar ossos, né? Nas regiões do antebraço e na região da perna, onde há 2 ossos, eles são frequentemente utilizados. Então eu posso dizer que o rádio é um osso do antebraço de situação lateral e a ulna é um osso do antebraço de situação medial. Assim como na perna, a tíbia é um osso da perna de situação medial e a fíbula é um osso da perna de situação lateral, tá? Então, quem estiver mais próximo da linha mediana ou do plano mediano é medial. Quem estiver mais afastado dessa linha ou desse plano é lateral, tá bom? Vamos seguindo aqui, olha. Agora vamos para proximal e distal. Também estão com asterisco esses 2 termos, porque eles não
se aplicam com a posição anatômica, é independente da posição anatômica, tá? Qual a definição, então, de proximal? A própria palavra já entrega, né, gente? Proximal lembra o quê? Próximo, né? Então, ó, mais próximo do tronco ou do ponto de origem, tá? Por exemplo, aqui, origem de um membro, né? O cotovelo é proximal ao punho e a parte proximal de uma artéria é o seu início, ok? Então aqui, ó, o cotovelo, né, tá mais próximo do tronco do que o punho, então é proximal. Ah, também dá para utilizar esse termo proximal em relação a ossos? Claro que dá. Então posso dizer que o húmero é proximal em relação ao rádio, tá? O húmero está mais próximo do tronco do que o rádio. Nos membros inferiores, eu posso dizer que o fêmur é proximal em relação à tíbia, tá? Já que o fêmur está mais próximo do tronco, tá ok? E o oposto é justamente o termo distal, que lembra distante, né? A palavra lembra, tá? Então, ó, mais distante do tronco ou do ponto de origem, por exemplo, de um membro. O punho é distal ao cotovelo e a parte distal do membro superior é a mão, ok? Então, distal mais distante do tronco, tá? Então, aqui como exemplo, ó, o punho, observem aqui, ó, o punho é distal ao cotovelo, gente, já que se aplica aqui a posição anatômica, né? Tá observando a posição anatômica, mas lembrando, independente da posição anatômica, ainda assim o punho será distal em relação ao cotovelo, ok? Fechamos então aí os termos que se aplicam ao corpo todo, né? Vamos pegar agora por último então os termos que se aplicam especificamente às mãos e aos pés. Lá em cima, acompanha comigo, olha, palmar versus dorsal, ó. Palma é a face anterior da mão, região, e o dorso, né, região dorsal da mão, face posterior. Então tá aqui, ó, dorso é as costas, né, gente? Como se a gente dissesse as costas da mão, né? E a face anterior da mão é chamada palma. E em relação aos pés, aqui, ó, plantar versus dorsal, ó. Planta é a face inferior dos pés. Aqui, ó, planta, a gente chama no popular de sola dos pés, né? E o dorso dos pés é a parte superior, tá bom? Que a gente chama de peito do pé, ok? Então, são os termos que se aplicam especificamente às mãos e aos pés. Ali, palma e dorso nas mãos e dorso e planta em relação aos pés. Foi? Tranquilo? É isso aí, gente. Então, fechamos aí a imagem, tá? Com os termos de comparação. Bom, vocês vão precisar diariamente desses termos, gente, para localizar uma estrutura anatômica, para fazer anotação de enfermagem, por exemplo, um relatório, né? É necessário utilizar esses termos técnicos, tá bom? Não dá para utilizar um termo, por exemplo, como sola do pé, né? Ou não dá para utilizar outros termos como a parte da frente, né? Você precisa ser mais técnico, tá? Então você precisa utilizar esses termos de comparação, ok? É isso aí, gente. Essa foi então a imagem mostrando todos os termos de comparação e o significado e também exemplos de cada um deles. É isso aí, pessoal. Então fechamos mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado. Bom, se gostou, deixa aí o seu like, faça a inscrição no canal. Bom, compartilhe esse vídeo com seus amigos, nos grupos lá que você tem, tá bom? E também, se gostou aí do meu conteúdo, do conteúdo do canal Anatomia Classe, você pode adquirir a minha apostila na Hotmart, o link vai estar sempre aí na descrição do vídeo, tá bom? Muito obrigado pela companhia e até os próximos vídeos. Valeu, tchau, tchau, um abraço!